Amém. Vamos dar continuidade. A gente está falando sobre servolução, a revolução da adoração através, ou do serviço através da adoração. E a gente está falando que adoração é servir. A gente falou na última aula que adoração envolve ação. Se você pegar todas as referências de adoração no Velho Testamento, no Novo Testamento, as referências que você tem para louvor, Velho Testamento e Novo Testamento, todos eles iluminam uma atitude, uma ação. Então, gente, a gente disse na nossa última aula que a atitude de servo ilumina toda a vida cristã. E que é um dos pontos mais importantes e que talvez seja um dos mais esquecidos, é que nós não servimos para ganhar o favor ou o amor de Deus. Deus te ama. A Bíblia chega ao ponto de dizer em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem os principados, potestades, fome, nudez, perigo, espada. Nada vai fazer Deus te amar menos. Nada. Nada vai fazer Deus amar menos você. Porque Deus te criou. Porque Deus te deu uma nova vida, porque foi Deus que te dá a oportunidade para você ser bem-sucedido. Por quê? Porque Deus te ama. Então toda a nossa vida, como nós vimos na última aula, ela é iluminada pelo serviço cristão. Ou seja, aquele que adora, como nós estamos falando, existem 3 classes de palavras: submissão, temor e serviço. Aquele que adora é aquele que se submete, porque ele se submete a um temor no seu coração. E esse temor gera um serviço, ou seja, adoração é serviço. A pessoa que fala que adora a Deus e não serve a Deus, na realidade ela não está servindo a Deus porque ela não se submete porque não há temor no seu coração. E aí ela volta a sua atenção para outras coisas, e a outras coisas ela serve. Ela gasta o seu tempo, ela gasta os seus recursos, ela gasta dos seus neurônios para servir aquele propósito, para servir aquela causa. E muitas vezes a gente acha que por estar fazendo o bem, nós estamos servindo a causa divina. E nem sempre essa fórmula é correta. Porque os filhos de Deus, eles agem conforme a direção do Espírito. Você entende isso? Que a nossa vida, ela é iluminada pela nossa ação de adoração. E nós estamos falando que tudo começa com Deus primeiro. Número 6:24 diz: o Senhor te abençoe. A nossa bênção não vem por causa dos nossos esforços. A nossa bênção não vem por causa da nossa adoração. A nossa bênção vem porque o Senhor quer nos abençoar. É um desejo de Deus. O Senhor é quem nos abençoa. Você entende que quando você responde a Deus, é como se Deus estivesse perguntando para você: você quer ser abençoado? Filho, o que quer que eu te faça? Jesus perguntou isso várias vezes. Jesus não poderia sair por aí curando todo mundo? Jesus não poderia sair por aí metendo a mão nos cegos, nos olhos dos cegos e curando? Mas Jesus teve a ousadia de perguntar. Deus chega e Deus pergunta. A nossa resposta é que diz para Deus se nós queremos ou não. O nosso tipo de resposta. Jesus teve uma cidade, na sua cidade ele não pôde fazer muita coisa, porque não creram nele. Então o que nós estamos falando é que Deus está propenso, Deus quer te abençoar. Mas a nossa adoração abre um caminho para que nós possamos receber. Então a graça é a extensão da mão de Deus, a fé é a nossa extensão em resposta. Eu disse para você na aula passada que a adoração envolve fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível adorar a Deus. Então o Senhor te abençoa. E abençoar aqui é ajoelhar-se, é saudar. É o Senhor quem toma a iniciativa. É o Senhor quem se coloca debaixo. Olha só que interessante, Jesus. Gente,
Aquilo que está escrito aqui com relação a Deus, se Ele pede algo de nós é porque Ele faz primeiro. A Bíblia diz que Jesus se fez como servo. Jesus se humilhou. Jesus era Deus e Ele se humilhou. Deus em Números capítulo 24 está dizendo que Deus se ajoelha, mas Deus não se ajoelha diante dos teus propósitos. Preste atenção, Deus se ajoelha diante dos propósitos dEle em você. É como se Deus estivesse falando, eu me submeto à minha própria palavra. O Senhor se submete à sua própria palavra, porque a palavra de Deus, ela é importantíssima para Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus cumpre os propósitos pelo qual elas foram enviadas, designadas para fazer. Então Deus não tem problema de se ajoelhar diante de si mesmo. Jesus, sendo Deus, se humilhou e se colocou como segundo nessa categoria. Nós já vimos isso lá quando nós estudamos sobre a Trindade, e que o termo Pai, Filho e Espírito Santo só aconteceu por causa da obra de redenção, porque na eternidade existia Deus, Deus e Deus. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo? Não existia essa categoria. Então o Deus Jesus se coloca como filho e se submete, Deus se submetendo a Deus. Deus, então, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Então Deus, o Filho, Jesus, se submete aos planos do Pai, através da ação do Espírito Santo. É Deus submetendo a Deus e a Deus. Então Deus, Ele se submete à sua própria palavra, para fazê-la cumprir na sua vida. Deus é fiel a si mesmo. E número 6 está dizendo que Deus é quem te serve com a bênção. Aleluia. Deus não joga a bênção para você, Ele te serve com a bênção. É Ele quem traz a bondade e a misericórdia para te seguir em todos os dias da sua vida. Então todo o nosso serviço cristão começa e termina com o serviço de Deus. E amor é a maior das virtudes, gente. É doação altruísta e incondicional, que se empobrece para que outros enriqueçam. Veja o caso aqui de Filipenses 2, 1 a 11. Leia aí comigo, está na sua apostila, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ou seja, vivam com um só propósito. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acompanha comigo na tua apostila aí para a gente ler esses parágrafos. Diz assim: Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, mas ainda hoje continua nos servindo do céu, cumprindo as posições abaixo da forma simultânea e perfeita, Na exaltação de Cristo, Deus o Pai deu a Jesus o poder e a autoridade para reinar sobre tudo e em tudo reinar perfeitamente. Esse governo de Jesus é composto de 3 papéis distintos que ele cumpre de forma única: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Jesus revela a vontade de Deus para nós pelas Escrituras, através do Espírito. Como sacerdote, ele se ofereceu como um sacrifício em nosso lugar para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com Deus, e continuamente intercede por nós. Como rei, ele nos coloca debaixo do seu poder, governo, e nos defende, restringindo a conquista
restringindo e conquistando todos os nossos inimigos. Com sua exaltação, uma outra coisa também possibilita que Deus, o Pai, através de Jesus e de sua obra consumada, continue a nos servir. Jesus nos enviou o Espírito Santo. O Espírito opera em nós para magnificar a Cristo, nos ajudando a compreender as coisas do Pai, iluminando o significado das Escrituras, sem o qual não conseguiríamos entender o Evangelho. Portanto, sem a exaltação de Cristo, o serviço cristão não seria possível, porque o principal operador da nossa santificação, o Espírito Santo, não estaria disponível. Do seu trono celestial, Jesus nos capacita a servir através do Espírito para glorificar o Pai e não a nós mesmos. Então, a exaltação de Jesus nos diz que podemos servir de maneira que fomos criados originalmente para fazer. Por causa da exaltação de Cristo, podemos descansar em sua obra consumada e dar a Ele a glória enquanto servimos. Então, como é que nós servimos? Cristo hoje continua a nos servir, o Pai continua a nos servir, o Espírito Santo nos serve, e Ele não serve, mais uma vez eu digo, aos seus propósitos, antes que você diga, então você está dizendo que Deus é escravo do homem. Não, Deus, Ele é servo da sua própria palavra, desse destino divino que está dentro de você. O desejo de Deus é com que você chegue ao seu futuro, porque você chegando ao seu futuro e ao seu destino, toda honra e toda glória será dada a Ele, porque não há como você chegar no seu destino e no seu futuro, sem que a graça de Deus seja a sua influência. E só chega a pessoa, só chega no seu destino e no seu futuro, se você deixar a graça de Deus te influenciar. Então a pessoa que realmente chega no seu destino e futuro é porque a graça de Deus influenciou, há uma declaração de graça, há uma consciência do amor de Deus, então por isso toda honra e toda glória vai ser dada para Deus. Claro que no meio do caminho, o inferno pode muitas vezes tentar encher você com orgulho, tentar encher a sua cabeça, mas você tem que entender que Deus, Ele é fiel à sua própria palavra. No momento que você se orgulha, no momento que você se levanta contra Deus, a Bíblia diz que, espera aí, vamos dar uma parada, nisso aqui. É isso que a Bíblia diz que Deus faz com os orgulhosos. Deus não deixa de amar os orgulhosos. Mas Deus, Ele tem que ser fiel à sua própria palavra. O momento que você decide com seu orgulho seguir o seu próprio caminho, Deus continua no mesmo lugar. Mas Deus não pode satisfazer os desejos egoístas do coração e da carne do homem. Por quê? Porque Ele é fiel à sua própria palavra. Então, como é que nós devemos servir a Deus? Vamos ver uns exemplos aqui. Como é que nós devemos servir a Deus? Primeiro, com a nossa apreciação. Com a nossa apreciação. Então, eu posso servir porque eu aprecio quem Deus é. E apreciando quem Deus é, eu entendo quem eu sou. Você entende que a primeira coisa que nós devemos fazer é conhecer a Deus. Lembra que na última aula nós falamos um pouco sobre isso? Que Marta e Maria serviram a Deus, as duas serviram a Deus. Mas Marta estava servindo ali de uma maneira diferente no momento inapropriado. Que Maria estava sentada aos pés de Jesus, conhecendo mais sobre a vontade de Deus, para que quando ela servisse de maneira apropriada, como pede a vontade de Deus. E Marta estava querendo fazer qualquer coisa para tentar agradar a Deus e ganhar uns pontos com Jesus. Essa era a atitude que Marta estava nos mostrando naquele momento. Mas a primeira coisa que eu falei, uma das primeiras coisas que eu falei com relação a esse ponto, é que muitas vezes nós trabalhamos e esquecemos de nos deleitar em Deus. E nos esquecemos de nos encher da presença de Deus, desse Espírito que vai transbordando, como diz lá Efésios. E quando transborda, nós falamos uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração ao Senhor. Ou seja, quando eu me encho da palavra, como diz Colossenses capítulo 3, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, nós podemos nos exortar uns aos outros, e exortando uns aos outros, eu estou te servindo. Mas para te servir eu preciso estar cheio da palavra, e para estar cheio da palavra eu preciso apreciar quem Deus é.
Então a primeira coisa que nós temos que fazer é apreciar quem Deus é. John Stott, que é um escritor americano, diz assim: o primeiro princípio fundamental da adoração cristã é que devemos conhecer a Deus antes de podermos adorá-lo efetivamente. É impossível adorar a um Deus desconhecido, porque se for desconhecido, o tipo de adoração que ele deseja será igualmente desconhecido. Ou seja, a Bíblia fala que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós vimos em Romanos capítulo 12, que o nosso culto racional, o nosso culto espiritual, o nosso culto inteligente, a palavra ali é lógicos, e a palavra lógico ali tem um sentido de espiritual e verdadeiro, sincero. E qual é esse culto verdadeiro, sincero? É que pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus, nós apresentemos o nosso corpo, a nossa expressão física, as nossas ações nesse mundo natural, com base no senhorio de Cristo, pelo sangue de Jesus, mediante a fé. Lembra que nós vimos isso? O sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. O que nós estamos vendo aqui é que para que a gente possa realmente adorar a Deus, eu preciso conhecer esse Deus, que há um requerimento. Há um requerimento que Deus diz: a minha maneira é melhor que a sua maneira, Isaías. O meu caminho é melhor que o meu caminho. Se submeta e experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que eu possa entender isso, eu começo a entender isso, que só há um caminho, só há uma verdade, só há um batismo, só há uma só fé. Eu começo a entender que o requerimento de Deus é que só há uma pessoa pelo qual é o mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, ponto, a porta. Eu começo a entender que esse requerimento me leva para mais perto de Deus. Então, gente, nós temos que nos lembrar que não é possível inspirar outros a conhecer Deus com mais profundidade se nós mesmos não o conhecemos. E é Deus quem se revela para nós, gente. E quando Deus se revela para nós, para e olha firmemente. Olha com atenção, considere. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, na explicação da parábola do semeador, que existia um tipo de semente que caiu à beira do solo, à beira da estrada. E por que caiu à beira da estrada? Porque quando ela foi lançada, eles não a compreenderam. E a palavra compreender ali, não é que eles não entenderam com seu sentido racional. A palavra compreender ali tem um sentido de não considerar. Olha só. Não compreenderam, pasmem, porque não quiseram considerar. Rejeitaram. E Osés capítulo 4 diz, verso 6, que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Aí ele continua dizendo assim: porque vocês, sacerdotes, rejeitaram o conhecimento. Porque vocês, sacerdotes, rejeitaram o conhecimento. E era isso que as pessoas estavam fazendo ali com aquele solo, naquela explicação de Mateus capítulo 13. Elas estavam rejeitando o conhecimento, lançaram à beira do caminho, ou seja, não guardaram no seu coração. Por não guardarem no seu coração, a primeira oportunidade que vem, o maligno vem e rouba a semente. E roubando a semente, aquela semente não produz frutos na vida da pessoa. E a semente foi enviada para produzir frutos na sua vida, aleluia. Então aprecie quem Deus é. Então você entende que é Deus quem lança a semente, é Deus quem se revela para você. Então é necessário, quando Deus se revela, com que a gente preste atenção naquilo que Deus está, como Deus está agindo. Salmo 19 vai dizer isso, que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento as obras do seu poder. Aprecie quem Deus é, gente. Aprecie quem você é de verdade. Não deixe o inferno roubar isso de você. Não deixe o inferno roubar a obra de Jesus na prática na sua vida. A obra de Jesus na prática na sua vida é de fazer você um ser totalmente novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Na continuação dos versos 18 e 19, ele nos chega a dizer que como novas criaturas nós somos ministros de reconciliação, como se Deus estivesse reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós somos esse instrumento, mas para eu ser esse instrumento eu tenho que saber quem eu sou. Então, sabendo quem eu sou, 1 João vai dizer que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Então está tudo ligado, gente. Para eu entender quem eu sou, eu tenho que saber quem Ele é. E para saber quem Ele é, eu tenho que estar aberto à revelação divina. A saber que Ele não é um Deus mau. A saber que Ele não é um Deus carrasco. A saber que Ele não é um Deus irado. A saber que Ele é um Deus de amor, um Deus de paciência, um Deus de longanimidade, como diz lá em Êxodo 34. Um Deus que perdoa pecados. Um Deus que está disposto a perdoar pecados. O meu Deus é poderoso para salvar. O meu Deus que começou vai terminar seu amor. Disponível. Seu amor disponível a todo aquele que crê. O meu Deus tem poder para perdoar. É o que diz essa nossa música, Autor da Vida. O meu Deus tem poder, eu conheço o meu Deus. O meu Deus tem poder para perdoar pecados. E o meu Deus quer perdoar. E é esse Deus que eu conheço. Então, se nós somos embaixadores, ministros de reconciliação, se o meu Deus quer perdoar pecados, então eu vou perdoar pecados, porque é como se Deus estivesse perdoando. Nós somos ministros de reconciliação. Então, como é que eu sirvo a Deus? Primeiro, apreciando quem Ele é. Eu estou servindo a Deus, gente. Número 2, dentro dessa apreciação, desse tópico de apreciação, eu tenho que entender quem eu sou. Para que possamos glorificar a Deus, é importante que saibamos apreciar quem nós somos de verdade à luz das Escrituras. O autor Rory Noland, no seu livro O Artista Adorador, cita algumas características da sua identidade em Cristo que vale a pena darmos uma olhada. Diz assim: você é filho de Deus, discípulo de Cristo, templo do Espírito Santo. Uau! Esse novo ser é investido do poder de Deus, morto para o pecado, dotado de bondade, ricamente abençoado, incondicionalmente amado, constantemente cuidado, completamente perdoado, guiado pela sabedoria de Deus e sustentado pela fidelidade de Deus. Aleluia! É isso que nós somos. E é isso que nos dá esperanças. E essa esperança, essa expectativa é justamente você se lembrando de quem é em Cristo Jesus. Então aprecie também o que Deus já fez por você, através da obra de Jesus. Olhe para quem Deus é, a pessoa de Deus. Somente para a pessoa de Deus. Uau! Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és grande, Tu és tremendo. Tu és excelente. Tu és um Deus de excelência, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que eu fui feita a Tua imagem e semelhança. Então, Pai, obrigado, porque eu sou uma pessoa de excelência. Obrigado, porque eu consigo andar e ser guiado pelo Teu Espírito. Obrigado, porque eu sei quem eu sou, porque eu sei quem Tu és. E obrigado porque eu sei quem eu sou por causa da obra de Jesus. O que nos possibilitou, como nós vimos na aula passada, foi o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo. Aleluia! O sacrifício de Cristo. Então aprecie quem Deus é. Gaste mais tempo conhecendo quem Deus é. Quando você conhecer quem Deus é, você vai conhecer quem você é. E inevitavelmente você vai conhecer que isso tudo é através da obra de Jesus. Então a nossa vida de adoração e serviço começam na cruz de Cristo. Então, como é que eu sirvo? Na minha apreciação. Como é que eu sirvo? Número 2, na minha adoração. Eu posso servir a Deus enquanto eu desejo e desfruto da presença manifesta e ativa de Deus. O que eu estou falando? Eu estou falando sobre a presença ativa de Deus, o Espírito Santo na minha vida. Aprecie quem Deus é, aprecie quem você é, aprecie a obra de Jesus, mas número 2, deixe o Espírito Santo agir em você, deixe o poder de Deus estar em você. A presença ativa de Deus é o Espírito Santo que nos atrai para Deus, para que sejamos salvos e depois equipados. É através do poder do Espírito Santo que encontramos a alegria para servir aos outros.
Essa expressão de alegria prática, de amor por Deus, é a essência de latreio. E latreio é essa palavra que tanto significa adoração no grego, quanto significa serviço. Essa é a palavra, é o serviço dos sacerdotes. E nós somos sacerdotes. Sacerdotes foram chamados para adorar a Deus, para servir a Deus. Foram separados. E é essa expressão de alegria prática, de amor por Deus, que é a essência dessa adoração, que é o nosso serviço. C.J. Mahoney, que é pastor da Sovereign Grace, uma organização, vamos dizer assim, uma denominação nos Estados Unidos, escreve que a alegria é um mandamento. E você pode ver isso lá na nossa loja virtual, numa série que eu preguei chamada Revelação da Alegria. A alegria é um mandamento. Você talvez esteja trabalhando duro e servindo ao Senhor com fidelidade, mas se você não está servindo com alegria, você não está o servindo de forma apropriada ou representando de forma acurada. Não adianta você servir a Deus e você servir na prática do servir, se não há gerado uma alegria. Essa alegria só é gerada por causa da sua apreciação, gente. Quer servir com alegria? Gaste tempo com Deus. Era esse o problema de Marta. Ela não estava gastando tempo com Jesus. Maria foi correr para gastar tempo com Jesus, e ouvindo a voz de Jesus, Jesus estava capacitando Maria e dizendo: Maria, você é escolhida por Deus. Maria, você é excelente. Maria, o Senhor tem uma obra para fazer aqui nessa cidade. O Senhor conta com a gente, nós estamos expandindo o reino dele. E Maria sai daquele encontro ali, talvez empolgada, alegre, porque é a presença de Deus que nos alegra. É a própria presença de Deus em nós. Mas tem muita gente que está servindo sem alegria, porque não gasta tempo com Deus, e não gastando tempo com Deus, não aprecia quem Deus é na sua vida, não aprecia quem ela é, não aprecia da obra de Jesus. Então o Espírito Santo, ele vem para nos revelar a Jesus. O Espírito Santo vem para revelar a obra de Jesus. Revelando a obra de Jesus, ele mostra quem nós somos. E sabendo quem nós somos, uau, isso aponta para Deus. Tudo aponta para Deus na nossa vida de salvação, na nossa vida de união com Deus. Tudo aponta para Deus. O nosso serviço tem que apontar para Deus. A nossa adoração e o nosso serviço tem que ser através do Espírito Santo. A gente vai até falar disso um pouco mais para frente, sobre unção. Mas Deus, ele nos capacita, gente, com esses dons para a gente servir. Ele nos convence do pecado. Ele ilumina a palavra de Deus. Na realidade, ele não nos convence do pecado. Entenda isso. Ele convence o mundo do pecado. Olha só. Ele não nos convence do pecado, ele nos convence da justiça. A Bíblia diz que ele convence o mundo do pecado, mas convence a nós da justiça. E por mais que você peque, olha só que interessante, eu ouvi isso outro dia e eu achei isso interessantíssimo. O pecado na vida da nova criatura é um vírus. A pessoa que não tem Jesus na sua vida, preste atenção nisso, é como se ela tivesse um pulmão defeituoso. Ela não consegue respirar, ela não consegue se exercitar, ela não consegue agir de forma apropriada, ela não consegue responder de forma apropriada, porque o órgão que ajuda na respiração não foi formado de maneira própria. Existe algo defeituoso. Assim é o espírito da pessoa que não tem a Cristo, é um espírito defeituoso. Mas quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos um novo pulmão. Entenda isso, você nasce de novo. E você nasce de novo, você recebe um espírito recriado, um espírito com base na pessoa de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo. E aí, aquela pessoa que não tinha Cristo, ela não tinha outra opção a não ser defeituosa. Mas nós que somos novas criaturas, nós temos a opção de servirmos a Deus. Mas muitas vezes esse vírus, é um vírus agora que vem de fora, ele tenta entrar na nossa jornada, ele tenta entrar na nossa vida. E aí esse vírus entra, a gente às vezes dá vazão dele, porque a gente não se capacita com o escudo da fé. Muitas vezes a gente não se capacita com uma mentalidade renovada na palavra. Então esse vírus entra. As pessoas às vezes até falam, né? Está gripado, toma vitamina C.
Mas na realidade você já deveria estar tomando vitamina C para não deixar esse vírus entrar. E qual é o remédio que a Bíblia traz para nós? É a palavra. A Bíblia diz que a palavra é remédio. A palavra é o que nos sustenta. Então, se nós nos aplicarmos à palavra, se nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a gente não vai deixar esse vírus penetrar na nossa vida. O problema é que nós temos uma escolha. E nós escolhemos muitas vezes sem mesmo saber, nós escolhemos determinadas coisas que vão permitir com que a nossa imunidade baixe e esse vírus entre na nossa vida. Então o pecado na nova natureza não é parte da nossa natureza. O pecado é um vírus que entra na nossa natureza. E se a gente não lidar com esse vírus, olha, presta atenção, se a gente não lidar com esse vírus de maneira apropriada, o que vai acontecer? Aí você tem os sintomas. Começa a ficar com febre, e começa a espirrar, e olha aí, é a gripe, e você não faz nada, não, um dia some. Aí você pega, é resfriado, é a gripe, daqui a pouco pega uma pneumonia e morre. Mas espera aí, como é que ele morreu, gente? Como é que ele definhou? Como é que ele abandonou a jornada? É porque ele não lidou com o vírus, e o vírus acabou se apossando dele novamente. Não fazia parte da natureza, mas se apossou e destruiu, porque o pecado vem para destruir. O mesmo pecado que fazia barreira entre os homens, que estava dentro da natureza, entre Deus e o homem, que estava dentro da natureza do homem, agora vem de fora para dentro. E João escreve lá no capítulo 2, filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Eu escrevo essas palavras, eu sou inspirado por Deus, e eu escrevo essas palavras para que vocês não pequem, para que esse vírus não entre em você. Mas se esse vírus, presta atenção, aleluia, se esse vírus entrar, esse é o remédio. Se esse vírus entrar, 1 João, se eu não me engano, capítulo 2, uau, verso 1, essas palavras escritas para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, se esse vírus entrar, temos advogado. Preste atenção nisso. Se esse vírus entrar, e João, lá no livro de João, capítulo 1, ele chama Jesus de o verbo, a palavra. Eu falei para você que a palavra é remédio, está lá em Provérbios capítulo 4. Qual é o remédio da nossa vida? O remédio da nossa vida não é ficar olhando para o vírus. O remédio da nossa vida não é ficar confessando o pecado. O remédio da nossa vida não é ficar mirando no pecado. Você tem que expulsar o pecado. Como é que eu expulso o pecado? Metanoia. Você lembra que nós falamos de Romanos capítulo 12, falando que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Esse é o vosso culto racional. E diz que você deve não se adequar a esse mundo, não se conformar a esse mundo, mas renovar a sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que o apóstolo João está falando aqui em 1 João capítulo 2, não é para você ficar confessando a sua necessidade, é para você saber e declarar que você tem um advogado. Você entende o que o pecado faz com você, e você lida com o pecado confessando a sua nova natureza. Então essa nossa jornada com o Espírito Santo é nós sabermos quem nós somos, e nós, ao invés de ficarmos confessando o pecado, nós confessamos a justiça. Nós confessamos: Senhor, eu sei que eu não sou isso. O que eu sou? Eu sou justiça de Deus. E aí você se levanta. Quando você começa a confessar o pecado te puxa para baixo, e você adquire uma mentalidade pecaminosa. E isso abre portas para mais pecado, para mais influência do inferno. Mas quando nós trazemos a solução para esse problema, e a solução para esse problema é nós sabermos quem nós somos, nos levantarmos e andarmos conforme a nossa novidade de vida. Aleluia, entenda isso é libertador. E o Espírito Santo faz isso com a gente. O Espírito Santo nos convence da justiça, ilumina a palavra de Deus nos nossos corações e nos capacita a servir. Uau, nós simplesmente não podemos nos capacitar a nós mesmos e servir a Deus e a uns aos outros, não dá.
Não dá para ser assim. Então, número 1, aprecie a Deus, aprecie quem você é. Aprecie a obra de Jesus. Número 2, essa adoração, na realidade, é a prática da presença ativa de Deus em você, o Espírito Santo. Número 2. Número 3 e último. Como é que nós servimos? Pela nossa apreciação. Tem que ser pela nossa apreciação, é a base. Pela capacitação do Espírito. E número 3, pela nossa afeição, pelo nosso amor. Eu posso servir motivado pelo amor ao salvo e ao não salvo. 1 Coríntios 13, 1 e 2, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu entenda quem Deus é, ainda que eu entenda quem eu sou, ainda que eu entenda a obra de Deus, ainda que eu entenda que o Espírito Santo em mim é a força ativa, se eu não tiver amor, eu nada serei. Porque esse amor, gente, é essa vida de Deus que está em nós. Esse amor, essa natureza. Eu preguei uma outra série, estou me lembrando das séries agora a gente vai fazendo, uma série chamada A Revelação do Amor. E esse amor é fruto da sua união com Deus. Preste atenção nisso. Você nasceu de novo. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Deus. Isso quer dizer que você tem a natureza sobrenatural de Deus. E a natureza sobrenatural de Deus se chama amor, ágape. E é essa natureza que está em você. Quando você olha para 1 Coríntios 13 e você lê toda aquela lista, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor faz isso, o amor não faz isso. Você olha para aquela lista e fala assim, meu Deus, isso aí não dá, não é natural esse amor. É isso mesmo, não é natural. Esse tipo de amor é sobrenatural. E aí Jesus chega para Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Jesus usa a palavra ágape. E Pedro responde, sim Senhor, eu te amo. E ele responde com outra palavra, filéu. Ou seja, Jesus, eu te amo porque você é meu amigo. É um amor sentimental, emocional. E Jesus está dizendo, não. O amor que eu estou falando com você é um amor sobrenatural. Mas Pedro não conhecia. Ele ainda não tinha experimentado isso. Jesus faz a pergunta de novo, você me ágape, me agapau, você me ama. E Pedro fala, Senhor, eu te fileio, eu te amo, Senhor. E aí Jesus entende, ele não está entendendo, então vou descer de nível. Então Pedro, você me fileia? Aí Pedro fica nervoso. Porque Pedro não estava conseguindo entender que o amor de Deus é um amor sobrenatural. É um amor que faz com que Jesus, que era o mestre, se coloque como Senhor e lave os pés dos discípulos. É um amor que dá da sua própria vida por outros. E o nosso serviço é por causa da nossa apreciação por Deus, quem nós somos. O nosso serviço é por causa da obra de Jesus. O nosso serviço é por causa da presença ativa de Deus em nós, o Espírito Santo. E o nosso serviço é por causa dessa nova natureza que está em nós, a nossa afeição. Salvação nos leva para Deus, mas também para o seu povo. Isso é inevitável e faz parte do pacote. John Stott diz, o propósito da autodoação de Cristo na cruz não foi apenas para salvar indivíduos e então perpetuar a sua solidão, mas de criar uma nova comunidade cujos membros pertenceriam a Ele, amariam uns aos outros e avidamente serviriam. Por quê? Por causa dessa nova natureza, gente. O amor e o serviço cristão são um. Servir é mais do que uma atividade, é compartilhar o amor de Deus. Aleluia. O amor, a unidade e o serviço reafirmam um ao outro. Quando nós servimos uns aos outros, no amor que Deus tem por nós, e no amor dessa nova natureza que nós temos, isso reafirma a nossa unidade. Edmund Clowney diz o seguinte, somos levados a considerar não somente o que o Senhor nos chama a fazer juntos, mas também o que Ele nos chama a ser juntos.
Jesus deu a sua própria vida por nós. É um amor pelos santos, é um amor por aqueles que participam dessa igreja maravilhosa, mas também é um amor pelo mundo, e por isso nós precisamos receber outros incondicionalmente. Não esperar que as pessoas sejam perfeitas, não esperar que as pessoas sejam amáveis o tempo todo. Sabe, tem pessoas que entram na igreja que não conhecem o amor de Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja que conhecem sobre o amor de Deus, mas não sabem e nem exercitam dessa natureza que eles têm dentro dele. Então eles não vão agir conforme. Então nós temos que amar incondicionalmente e tratar outros com um serviço sacrificial, com uma oferta que é agradável a Deus. Abrir mão muitas vezes da sua vontade, muitas vezes do seu ego, muitas vezes daquilo que você gosta. Se servirmos dentro ou fora da igreja, o nosso objetivo é o mesmo, é glorificar a Deus, mostrando o amor de Deus que nos foi dado gratuitamente. E onde quer que olharmos, tanto dentro quanto fora da igreja, encontraremos pessoas desesperadas e necessitadas desse tipo de serviço. Que serviço é esse? O amor de Deus. Então, como é que eu devo servir? A base para isso tudo começa na nossa apreciação. Ela começa na nossa apreciação, no nosso relacionamento com Deus. Ela flui através da presença ativa do Espírito Santo, sabendo que esses dons que nós temos são para a glória de Deus. E ela flui através da nossa afeição, do nosso amor por outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. A gente se vê de novo na nossa próxima aula. Deus te abençoe.